Forte oração ao anjo da guarda para arrependimento e purificação do coração. Se o seu coração pesa, se a consciência não encontra descanso, se existe uma culpa silenciosa que você tenta ignorar, mas que sempre volta quando o mundo fica quieto, então preste atenção neste momento. O que você sente não é rejeição de Deus, é chamado. Arrependimento não nasce no medo, nasce na presença. Só sente arrependimento quem ainda está vivo espiritualmente. Só sente dor por ter errado quem ainda deseja voltar. E se você está aqui agora, é porque o céu ainda conversa com o seu coração. Talvez você tenha se afastado em silêncio. Talvez tenha repetido erros que prometeu não repetir. Talvez tenha feito escolhas que hoje você não reconhece mais como suas. Talvez carregue palavras que nunca foram ditas, decisões que nunca foram curadas, pecados que se tornaram um peso constante. E aos poucos, a culpa foi te convencendo de que você não merece se aproximar, que é melhor ficar distante, que é melhor se esconder. Mas essa voz não vem de Deus. Deus não chama pelo medo, Deus chama pelo amor que corrige. Deus não empurra para longe, Ele espera o retorno. Existe uma diferença profunda entre culpa e arrependimento. A culpa paralisa, o arrependimento move. A culpa acusa, o arrependimento restaura. A culpa diz que você acabou. O arrependimento diz que ainda há caminho. E hoje, esta oração não é para te envergonhar, é para te libertar. Não é para te condenar, é para te purificar. Não é para lembrar o erro, é para abrir a porta do retorno. O anjo da guarda não está aqui para te julgar, ele está aqui para te conduzir de volta. Talvez você tenha parado de rezar porque se sentia indigno. Talvez tenha evitado falar com Deus porque achava que precisava primeiro se consertar. Mas Deus não espera você se limpar para se aproximar. É na aproximação que a limpeza começa. É no retorno que a purificação acontece. O arrependimento sincero não nasce da perfeição, nasce da verdade. Quando o coração para de se defender e começa a se abrir, o céu responde com misericórdia. Este vídeo não é uma cobrança espiritual, é um convite para parar de fugir, um convite para parar de se punir, um convite para parar de carregar sozinho o peso do que já poderia ter sido entregue. Aqui você não vai justificar erros, mas também não vai se destruir por eles. Aqui você vai reconhecer, entregar e permitir que Deus faça o que só Ele pode fazer, restaurar o que foi quebrado por dentro. O seu anjo da guarda esteve com você até nos momentos em que você se afastou. Ele não se retirou quando você caiu. Ele não virou o rosto quando você errou. Ele permaneceu aguardando o momento em que você teria coragem de voltar. E voltar não é fraqueza. Voltar é maturidade espiritual. Voltar é força. Voltar é salvação em movimento. Respire agora. Não para se defender, para se abrir. Não para se justificar, para se entregar. Este é o início de um caminho de purificação, não de condenação. O céu não te trouxe até aqui por acaso. Há algo que precisa ser curado. Há algo que precisa ser devolvido. Há algo que precisa ser lavado pela misericórdia. E tudo começa agora. Há um momento na vida espiritual em que o coração começa a falar mais alto do que a razão. Não grita, não acusa, não ameaça, apenas pesa. Esse peso não vem para destruir, vem para acordar. Quando o coração pede arrependimento, não é sinal de condenação, é sinal de que a graça ainda está ativa. O arrependimento verdadeiro não nasce do medo do castigo, nasce da dor de ter se afastado de quem se ama. Ele não empurra para longe, ele puxa para perto. Ele não envergonha, ele revela. Ele não paralisa, ele convida ao retorno. Muitas pessoas confundem esse chamado interior com culpa. Tentam silenciar o coração, distrair a mente, justificar atitudes, minimizar escolhas. Mas quanto mais tentam fugir, mais o coração insiste. Porque o arrependimento não é inimigo da alma, é aliado da cura. Ele surge quando a consciência ainda está viva, quando a fé ainda respira, quando o espírito ainda reconhece a voz de Deus. Quem já perdeu tudo por dentro não sente arrependimento, sente indiferença. E a indiferença
é muito mais perigosa do que o erro. Quando o coração pede arrependimento, ele não está pedindo punição, está pedindo verdade. Está pedindo para parar de fingir que nada aconteceu, para parar de viver como se aquilo que machuca pudesse ser ignorado, para parar de carregar uma identidade que não corresponde mais a quem você é de verdade. O arrependimento é o ponto exato em que a alma diz: eu não quero continuar assim, não quero viver afastado, não quero negociar minha paz, não quero chamar de normal o que está me corroendo por dentro. Deus não espera um discurso perfeito, Ele espera um coração honesto. O arrependimento não exige palavras bonitas, exige sinceridade. Não exige promessas exageradas, exige decisão interior. É por isso que muitos erram ao tentar se consertar antes de voltar. Tentam se purificar sozinhos, tentam se tornar dignos por esforço próprio, tentam provar arrependimento através do sofrimento. Mas Deus não pediu sofrimento, pediu retorno, não pediu autopunição, pediu entrega. Não pediu que você se machucasse mais, pediu que você confiasse. O coração que pede arrependimento está cansado de se esconder, cansado de sustentar máscaras, cansado de carregar justificativas, cansado de negociar com o pecado como se ele fosse parte da identidade. Esse cansaço não é fraqueza, é maturidade espiritual começando a nascer. É quando a pessoa percebe que continuar doendo é mais perigoso do que admitir que precisa voltar. É quando entende que o maior risco não é se arrepender, é permanecer longe. O anjo da guarda reconhece esse momento. Ele se aproxima quando o coração começa a se abrir. Ele não força lágrimas, mas sustenta o silêncio. Ele não acusa, mas protege a decisão interior. Ele não expõe, mas conduz. Quando o coração pede arrependimento, o anjo se coloca como ponte. Ponte entre a dor e a misericórdia. Ponte entre a culpa e o perdão. Ponte entre o erro e o recomeço. Ele ajuda a alma a não confundir arrependimento com desespero. Ajuda a entender que voltar é seguro. Arrependimento verdadeiro não é prometer nunca mais errar. É decidir não permanecer no erro. Não é garantir perfeição futura. É abandonar a indiferença presente. Não é dizer, eu nunca mais vou cair. É dizer, eu não quero mais viver longe de Deus. Esse tipo de arrependimento não nasce da pressão externa, nasce do encontro interno. É silencioso, profundo e transformador. Ele não busca plateia, ele busca reconciliação. Talvez você esteja aqui porque esse chamado começou dentro de você. Talvez não saiba explicar quando começou, mas sente que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Talvez o coração esteja pedindo descanso, talvez esteja pedindo limpeza, talvez esteja pedindo para parar de carregar algo que já poderia ter sido entregue. Não ignore esse chamado. Ele não veio para te acusar, veio para te salvar, veio para te devolver ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. Este é apenas o começo. O arrependimento abre a porta, mas ainda há algo importante a ser compreendido. Nem toda a culpa vem de Deus. E enquanto você não discernir isso, continuará se punindo mesmo depois de decidir voltar. Depois que o coração reconhece a necessidade de arrependimento, surge um segundo desafio silencioso: discernir a origem da culpa. Nem toda a culpa vem de Deus. E enquanto essa diferença não é compreendida, a alma continua presa mesmo depois de decidir voltar. Existe uma culpa que corrige e uma culpa que condena. Uma aproxima e outra afasta. Uma cura e a outra corrói. Uma vem da luz, a outra nasce da acusação. Deus corrige para restaurar. A culpa que não vem de Deus corrige para destruir. A culpa que não vem de Deus tem uma voz específica. Ela não aponta o erro para curar, ela transforma o erro em identidade. Ela não diz você errou, ela diz você é um erro. Ela não convida ao retorno, ela convence de que não há mais caminho de volta. Ela não leva à confissão, leva ao isolamento. É essa culpa que faz a pessoa evitar a oração, fugir da presença de Deus, se afastar da comunidade, se esconder dentro de si mesma. Não porque não ama a Deus, mas porque acredita que já foi longe demais. Essa culpa não gera arrependimento, gera vergonha.
e a vergonha paralisa. Deus nunca usou a culpa para afastar alguém. Ele sempre usou a verdade para trazer de volta. Quando Deus aponta o pecado, ele aponta junto a possibilidade de retorno. Quando ele corrige, ele sustenta. Quando ele chama a atenção, ele permanece próximo. A culpa que vem de Deus nunca retira a dignidade do filho. Ela não humilha, ela orienta, não grita, conduz, não expõe, protege. Se a culpa que você sente te afasta da oração, te impede de falar com Deus, te convence de que você não merece mais ser amado, então essa culpa não vem do céu. Existe um perigo espiritual em confundir acusação com arrependimento. A acusação é insistente e repetitiva. Ela revive o erro como se ele ainda estivesse acontecendo. Ela não permite que o passado fique no passado. Ela mantém a ferida aberta para que a dor continue justificando o afastamento. A acusação não quer mudança, quer prisão. Ela prefere que a pessoa continue se punindo a aceitar o perdão. Porque aceitar o perdão exige humildade, e a acusação se alimenta do orgulho ferido que prefere sofrer a confiar novamente. Muitos vivem anos se punindo por algo que Deus já perdoou. Carregam culpas que não têm mais autorização espiritual para existir. Transformam arrependimento em autopunição. Acham que sofrer é prova de sinceridade, que se machucar é sinal de humildade. Mas Deus nunca pediu isso. Deus não pede que você pague pelo que já foi entregue à misericórdia. Ele pede que você confie, que aceite, que caminhe de volta. A culpa que não vem de Deus mantém você olhando para trás. A misericórdia te ensina a olhar para frente sem negar o que ficou para trás. O anjo da guarda atua de forma muito clara neste ponto. Ele protege a alma contra o excesso de acusação. Ele impede que a pessoa se afogue na própria consciência. Ele sustenta o equilíbrio entre reconhecer o erro e não se destruir por ele. O anjo não permite que a culpa ilegítima se torne identidade. Ele lembra silenciosamente quem você é diante de Deus, mesmo quando você tenta se reduzir ao que fez. Ele guarda sua mente para que você não confunda correção com rejeição. Ele impede que a vergonha se transforme em morada. Se você sente que, mesmo querendo voltar, algo te empurra para longe, observe a natureza dessa voz. Deus chama pelo nome. A acusação chama pelo erro. Deus fala com esperança. A acusação fala com desespero. Deus aponta caminho. A acusação aponta beco sem saída. Deus diz: venha. A acusação diz: fique onde está. Você não merece mais. Reconhecer essa diferença é libertador, porque ninguém consegue se arrepender de verdade enquanto acredita que não será acolhido. Neste momento, algo precisa ser encerrado dentro de você. Não o arrependimento, mas a culpa que ultrapassa o limite da verdade. Você não é o seu pior momento. Você não é a sua queda. Você não é o erro que te envergonha. Você é alguém chamado a voltar, e Deus não chama para humilhar, chama para restaurar. A culpa que não vem de Deus precisa ser desautorizada. Ela não pode continuar governando decisões, afastando você da oração, enfraquecendo sua fé. Ela não tem mais direito de falar mais alto do que a misericórdia. O próximo passo neste caminho é compreender algo ainda mais profundo. O pecado cria distância, mas nunca anula a identidade. E enquanto você não separar essas duas coisas, continuará carregando um peso que não te pertence mais. Existe um erro espiritual que aprisiona mais do que o próprio pecado. Acreditar que o erro define quem você é. O pecado cria distância, mas não cria identidade. Ele afasta da comunhão, mas não apaga a filiação. Ele fere o relacionamento, mas não anula o amor de Deus. Quando essa verdade não é compreendida, a pessoa passa a viver como se fosse o próprio erro. E isso é devastador, porque transforma um ato em sentença e uma queda em rótulo. Deus nunca chamou ninguém pelo pecado cometido. Ele sempre chamou pelo nome, pela vocação, pelo propósito que permanece mesmo depois da queda. O pecado é uma escolha errada, não uma definição eterna. Ele revela fragilidade, não essência.
Ele mostra onde a alma se perdeu, não quem a alma é. Quando alguém transforma o pecado em identidade, passa a viver sob uma mentira espiritual, a de que não pode mais voltar ao que era, apenas tentar sobreviver como alguém diminuído. Essa mentira rouba a esperança, enfraquece a fé e cria uma prisão invisível. A pessoa até acredita em Deus, mas não acredita mais que Deus possa agir nela. Até crê no perdão, mas não se reconhece como alguém digno de recebê-lo. E assim, vive em exílio espiritual mesmo estando perto. Deus nunca confundiu o pecado com a pessoa. Ele odeia o pecado porque ama o pecador. Ele confronta o erro para salvar o coração. Ele aponta a ferida para curar, não para expor. Quando Jesus encontrava quem havia caído, ele não começava dizendo quem a pessoa era pelo erro. Ele começava dizendo: levanta-te, vai, recomeça. O pecado era tratado como algo a ser abandonado, não como algo a ser incorporado. A identidade vinha antes da correção, porque só quem sabe quem é consegue mudar de caminho sem se destruir. Quando você passa a se enxergar como o seu erro, tudo se distorce. A oração vira medo, a fé vira esforço, a igreja vira julgamento, a presença de Deus vira ameaça. Não porque Deus mudou, mas porque a imagem que você criou de si mesmo se tornou incompatível com a misericórdia. E essa incompatibilidade não vem do céu, vem da culpa que se infiltrou como identidade. O pecado cria distância, sim, mas a distância não é permanente. Ela existe para ser atravessada no retorno, não para ser transformada em morada. O anjo da guarda atua de forma decisiva nesse ponto. Ele guarda a identidade quando a pessoa tenta reduzi-la ao erro. Ele protege a memória espiritual de quem você é diante de Deus. Ele impede que a queda se transforme em nome. Ele sustenta a consciência para que o arrependimento não vire autodestruição. O anjo não permite que você esqueça que é filho enquanto luta para abandonar o que te afastou. Ele lembra silenciosamente que o caminho de volta existe exatamente porque a identidade nunca foi anulada. Há pessoas que dizem: eu me afastei demais. Mas o afastamento não muda quem você é, apenas muda onde você está. E lugar se muda, identidade se reconcilia. O pecado te levou para longe, mas não apagou o caminho de volta. Ele criou silêncio, mas não cancelou a voz que chama. Ele feriu a relação, mas não destruiu o vínculo. O maior engano é achar que Deus só te aceita quando você acerta. Deus te aceita para que você consiga acertar. A ordem nunca foi perfeição primeiro, acolhimento depois. Sempre foi acolhimento primeiro, transformação depois. Separar pecado de identidade é libertador, porque permite que você reconheça o erro sem se odiar. Permite que você confesse sem se humilhar. Permite que você mude sem se destruir. Permite que você volte sem medo de ser rejeitado. Quando você entende que o pecado não define quem você é, o arrependimento deixa de ser peso e se torna ponte. Ponte de volta à comunhão, ponte de volta à oração, ponte de volta à paz, ponte de volta a si mesmo. Talvez você esteja vivendo como alguém que já foi perdoado, mas ainda não se perdoou. Talvez Deus já tenha estendido a mão, mas você continua olhando para o chão. Talvez o céu já tenha encerrado o capítulo, mas você insiste em reler a mesma página. Hoje algo precisa ser realinhado. Você não é o erro que cometeu. Você é alguém que errou e pode voltar. Essa diferença muda tudo. Muda a forma de orar. Muda a forma de crer. Muda a forma de caminhar. O pecado cria distância, mas a distância não é destino. É chamado ao retorno. E o retorno só se torna possível quando você para de carregar o erro como identidade e começa a carregá-lo como algo que precisa ser deixado no caminho. O próximo passo será compreender quem caminha com você nesse retorno e como essa presença sustenta cada decisão de mudança. Quando o coração decide voltar, ninguém caminha sozinho. O arrependimento sincero desperta uma presença que sempre esteve ali, mas que agora assume função ativa: o anjo da guarda. Ele não aparece para julgar o passado, aparece para sustentar o retorno. Ele não cobra explicações, ele oferece direção.
Ele não pergunta por que você caiu. Ele se posiciona para que você não permaneça caído. O anjo da guarda é enviado exatamente para os momentos em que a alma precisa atravessar o caminho mais difícil de todos, o caminho de volta. O arrependimento, por si só, abre a porta, mas é a companhia espiritual que impede que a pessoa desista no meio do caminho. Muitos começam a voltar, mas recuam quando a vergonha aperta, quando a memória acusa, quando o medo de não ser aceito se levanta. É nesse ponto que o anjo atua como guardião da decisão. Ele protege o coração contra o excesso de acusação. Ele sustenta a fé quando a mente tenta negociar o retorno. Ele fortalece a vontade quando a carne pede para desistir. O anjo não força passos, mas garante que o chão não desapareça sob os seus pés. O papel do anjo da guarda no arrependimento não é emocional, é espiritual. Ele trabalha no silêncio, no discernimento, na clareza interior. Ele ajuda a pessoa a diferenciar a voz de Deus da voz da acusação. Ajuda a perceber quando a tristeza é arrependimento saudável e quando é culpa destrutiva. Ajuda a interromper pensamentos que empurram para longe da oração. Ajuda a manter o foco no retorno e não na queda. O anjo não minimiza o erro, mas impede que o erro se torne prisão. Há um detalhe importante que poucos compreendem. O anjo da guarda não acompanha apenas o corpo, ele guarda o processo. Ele protege a transição. Porque voltar exige coragem, exige humildade, exige enfrentamento interno, exige admitir limites, exige abrir mão do orgulho que prefere se esconder a se arrepender. O anjo sustenta essa travessia, ele guarda a mente para que você não desista quando o processo se torna desconfortável. Ele guarda o coração para que você não confunda disciplina com rejeição. Ele guarda o espírito para que você não abandone a fé no momento em que ela começa a ser restaurada. Quando alguém se arrepende de verdade, começa a perceber pequenas mudanças internas. A oração volta a fazer sentido. A palavra começa a tocar novamente. O desejo de se aproximar cresce. Ao mesmo tempo, surgem tentações para desistir. Pensamentos que dizem que é melhor não mexer no passado, que dizem que não vale a pena tentar de novo, que dizem que você vai falhar outra vez. Essas vozes não vêm de Deus. E o anjo da guarda atua exatamente aí, como sentinela da decisão. Ele impede que você se renda ao cansaço antes da cura. Ele lembra, de forma silenciosa, que voltar não é perigoso. Perigoso é permanecer distante. O anjo também atua protegendo você de recaídas emocionais, porque o arrependimento verdadeiro mexe com estruturas antigas. Ele tira a pessoa de ambientes que alimentavam o pecado. Ele exige rompimentos, ele pede novas escolhas. E isso gera vulnerabilidade. O anjo da guarda se posiciona para que essa vulnerabilidade não seja explorada. Ele fecha acessos que poderiam te puxar de volta. Ele cria resistência onde antes havia facilidade para cair. Ele fortalece a consciência para que você reconheça armadilhas que antes pareciam normais. Caminhar com o anjo da guarda no arrependimento não significa que você não sentirá dificuldade. Significa que você não estará desprotegido nelas. O anjo não tira a responsabilidade da mudança, mas sustenta a capacidade de permanecer. Ele não muda você no seu lugar, mas garante que você tenha força para mudar. Ele não apaga a memória do erro, mas impede que ela governe o futuro. Ele guarda sua identidade enquanto você aprende a viver uma nova postura. Talvez você nunca tenha pensado no arrependimento como uma caminhada acompanhada, mas é exatamente isso que ele é. Um retorno guiado, um processo guardado, uma travessia assistida. Deus não pede que você volte sozinho. Ele envia ajuda, ele envia proteção, ele envia direção. O anjo da guarda não está aqui para observar sua mudança, ele está aqui para sustentá-la. E agora que você entende que não caminha sozinho, algo mais profundo precisa acontecer. O arrependimento abre o coração, o anjo guarda o caminho, mas a purificação começa quando a verdade é acolhida sem máscaras. É sobre isso que falaremos no próximo passo. Não existe purificação sem verdade. Tudo o que é escondido continua tendo poder. Tudo o que é negado continua governando.
Tudo o que é disfarçado continua contaminando por dentro. A purificação do coração não começa quando alguém promete mudar, começa quando alguém para de mentir para si mesmo. Deus não pede um coração perfeito, pede um coração verdadeiro, porque a verdade expõe sem destruir, ela revela sem humilhar, ela dói, mas cura. Enquanto a alma tenta se proteger por meio de desculpas, a ferida permanece aberta. Quando a alma se rende à verdade, a cura encontra espaço. Muitos acreditam que purificar o coração é apagar o passado. Não é. É iluminá-lo. É olhar para o que foi feito sem fugir, sem justificar, sem romantizar. É reconhecer o erro sem transformar isso em autodefesa ou autodesprezo. A verdade não acusa, ela alinha. Ela não diminui, ela organiza. Ela não destrói a esperança, ela devolve direção. Quando o coração aceita a verdade, ele deixa de lutar contra Deus e começa a cooperar com a transformação. A resistência cai, o orgulho se dissolve, o medo perde força, porque não há mais o que esconder. A purificação não acontece quando você tenta parecer melhor do que é. Ela acontece quando você aceita ser visto como é. Deus não se escandaliza com a sua verdade, ele já a conhece. Quem se escandaliza é a própria pessoa, porque passou tempo demais tentando manter uma imagem que não corresponde mais ao interior. A verdade liberta exatamente porque ela encerra o esforço de fingir, e fingir cansa, fingir adoece, fingir cria distância. A purificação começa quando você permite que o coração respire sem máscaras. Existe um perigo espiritual em confundir purificação com autopunição. A verdade não exige que você se machuque para provar arrependimento. Ela exige que você confie. Que confie que Deus pode lidar com o que você tenta esconder. Que confie que a misericórdia é maior do que o erro. Que confie que a confissão sincera não te expõe à rejeição, mas te devolve à comunhão. Quando alguém se pune, continua no controle. Quando alguém se entrega à verdade, entrega o controle a Deus. E é aí que a purificação acontece. O anjo da guarda atua de forma delicada nesse processo. Ele protege a verdade para que ela não vire acusação. Ele guarda o coração para que a exposição não gere desespero. Ele sustenta o equilíbrio entre reconhecer e não se destruir. O anjo impede que a pessoa confunda a verdade com condenação. Ele lembra que a verdade é ferramenta de cura, não arma de julgamento. Ele acompanha cada passo em que o coração se abre, para que nada ultrapasse o limite da misericórdia. Purificar o coração também significa parar de negociar com zonas cinzentas, parar de chamar de fraqueza aquilo que já se tornou escolha, parar de chamar de hábito aquilo que já virou prisão, parar de chamar de necessidade aquilo que corrói a alma. A verdade exige nomear, e nomear é poderoso, porque aquilo que tem nome perde o poder de agir nas sombras. A purificação começa quando o pecado deixa de ser genérico e passa a ser reconhecido, não para humilhar, mas para encerrar. O que é reconhecido pode ser tratado, o que é escondido continua governando. Talvez o maior medo seja este: se eu falar a verdade, algo em mim vai quebrar. Mas o que quebra não é você, é a prisão. O que quebra não é a identidade, é a máscara. O que quebra não é a fé, é a mentira que estava ocupando o lugar dela. Deus não constrói sobre ilusão, ele constrói sobre verdade. E o coração purificado não é aquele que nunca errou, é aquele que parou de se esconder. Neste momento, algo precisa ser entendido com clareza. A purificação não é um evento emocional, é um alinhamento espiritual. Ela não acontece porque você sentiu muito. Acontece porque você decidiu ser verdadeiro. Não é intensidade, é sinceridade. Não é sofrimento, é rendição. Não é vergonha, é confiança. Quando a verdade encontra espaço, o coração começa a ser lavado por dentro. Não com acusações, mas com misericórdia. O arrependimento abriu a porta. O anjo guardou o caminho. A verdade agora limpa o interior. E quando o coração começa a ser purificado, algo extraordinário acontece. A culpa perde força. O peso diminui.
a oração volta a fluir, a esperança reaparece, porque a verdade não expulsa Deus, ela convida Deus a agir, mas a purificação não termina na verdade dita, ela se completa quando a misericórdia é aceita. E enquanto a misericórdia não é recebida, a alma continua se punindo mesmo depois de confessar. É sobre isso que precisamos falar a seguir. Existe um ponto decisivo no caminho do arrependimento em que a alma precisa escolher entre continuar se punindo ou aceitar a misericórdia. Muitos reconhecem o erro, falam a verdade, confessam, mas não conseguem receber o perdão. Permanecem presos a uma lógica dura, como se precisassem pagar por aquilo que fizeram para provar sinceridade. Mas essa lógica não vem de Deus. A misericórdia não é recompensa para quem sofre mais. É dom para quem se rende. Deus não perdoa porque você merece. Ele perdoa porque ama. E enquanto você tenta merecer, continua distante da cura que já foi oferecida. A misericórdia de Deus não minimiza o pecado, mas também não se submete a ele. Ela é maior. Maior que a queda, maior que a repetição do erro, maior que o passado que insiste em cobrar. Quando alguém acredita que o pecado é maior do que a misericórdia, coloca o erro acima de Deus. E isso é uma inversão perigosa. O pecado fere, sim, afasta, sim, machuca, sim, mas não tem autoridade para cancelar a obra que Deus iniciou. Não tem poder para apagar a identidade. Não tem força para anular a salvação quando há arrependimento sincero. Muitos vivem cansados espiritualmente porque lutam contra a misericórdia em vez de se apoiarem nela. Pensam que aceitar o perdão é fraqueza, que seguir em frente é irresponsabilidade, que parar de sofrer é falta de humildade. Mas Deus nunca pediu que você permanecesse no chão para provar arrependimento. Ele pediu que você se levantasse. A misericórdia não chama para a permanência na culpa, chama para a transformação. Não chama para o esquecimento do erro, chama para uma nova postura diante dele. Não chama para a repetição do passado, chama para a construção do futuro. A misericórdia também ensina algo profundo. Você não se cura se odiando. Você não muda se destruindo. Você não se aproxima de Deus se tratando como alguém que ele já rejeitou. Aceitar a misericórdia é um ato de fé. É dizer, eu confio mais no que Deus diz sobre mim do que no que minha culpa tenta gritar. É permitir que a graça tenha a palavra final. É interromper o ciclo da autopunição. Enquanto você se pune, continua no centro. Quando você aceita a misericórdia, Deus assume o centro. E é exatamente aí que a transformação acontece. O anjo da guarda atua com firmeza neste ponto, porque muitos recaem não pelo pecado em si, mas pelo peso da culpa não resolvida. A culpa não tratada enfraquece a vigilância, gera desânimo, cria a sensação de que não adianta tentar. O anjo guarda o coração para que a misericórdia não seja rejeitada por orgulho ferido ou vergonha profunda. Ele lembra de forma silenciosa que o perdão não é ameaça, é proteção. Que a graça não é permissão para errar, é força para não voltar ao erro. Aceitar a misericórdia não significa esquecer o que aconteceu. Significa permitir que o que aconteceu não determine mais quem você é. Significa aprender com a queda sem morar nela. Significa carregar a lição sem carregar a condenação. Deus não apaga a memória para te tornar inconsequente. Ele cura a memória para que ela não te machuque mais. A misericórdia reorganiza o interior. Ela tira o peso que distorce decisões. Ela devolve clareza. Ela restaura a confiança. Ela permite que você caminhe sem medo constante de errar outra vez. Talvez você tenha caído mais de uma vez. Talvez tenha prometido e falhado. Talvez tenha pedido perdão e recaído. E isso te convenceu de que não há mais paciência para você. Mas Deus não se cansa como os homens. O limite não está na misericórdia, está na recusa em voltar. Enquanto houver arrependimento verdadeiro, há caminho. Enquanto houver verdade no coração, há restauração. Enquanto houver desejo de mudança, há salvação em movimento. Deus não mede arrependimento por desempenho, mede por sinceridade. Agora, algo precisa ser aceito internamente. Você não honra a Deus
permanecendo preso à culpa. Você o honra confiando na misericórdia. Você não glorifica a Deus se destruindo. Você o glorifica permitindo que Ele restaure. A misericórdia não é o fim do processo, é o início de uma vida nova. É o ponto em que o coração, purificado pela verdade, começa a descansar. E um coração que descansa em Deus encontra força para mudar de verdade. Mas a misericórdia recebida precisa se transformar em decisão. Porque graça não é licença para permanecer igual. É combustível para caminhar diferente. O próximo passo exige escolha. Uma escolha interior de mudar de caminho e sustentar essa mudança no cotidiano. É sobre isso que precisamos falar agora. Receber a misericórdia é um alívio. Sustentar a mudança é uma decisão. Muitos param no conforto do perdão e não avançam para a responsabilidade da conversão. Mas arrependimento verdadeiro não termina no choro, termina na escolha. Escolha diária, escolha silenciosa, escolha que ninguém aplaude, mas que transforma tudo. Mudar de caminho não é apenas evitar o erro antigo, é aprender a caminhar de forma diferente diante das mesmas situações. É sair da rota que sempre levou à queda, mesmo quando essa rota parece mais fácil, mais conhecida, mais confortável. A decisão interior é o ponto em que a fé deixa de ser sentimento e se torna postura. Não é quando você promete nunca mais errar, é quando você decide não negociar com aquilo que te derruba. Não é quando você se sente forte, é quando você escolhe agir mesmo sentindo fragilidade. A conversão não acontece porque o desejo é intenso, acontece porque a decisão é firme. E decisão firme não depende de emoção favorável, depende de consciência clara. É aqui que muitos voltam atrás, porque confundem mudança com força momentânea, quando na verdade mudança exige constância. Mudar de caminho também exige aceitar limites, reconhecer ambientes que não podem mais ser frequentados, conversas que não podem mais ser mantidas, hábitos que precisam ser interrompidos, estímulos que precisam ser evitados, pessoas que precisam ser mantidas à distância, não por arrogância, mas por preservação. A decisão de mudar não é contra ninguém, é a favor da própria alma. Quem tenta mudar sem mudar o entorno, muda pouco. Quem tenta se converter sem reorganizar a rotina, se desgasta rápido. A decisão interior pede coerência externa. O anjo da guarda atua como sustentação dessa decisão. Ele não decide por você, mas fortalece sua vigilância. Ele traz à memória aquilo que você decidiu quando a tentação tenta confundir. Ele cria resistência interior, onde antes havia facilidade para cair. Ele alerta quando você se aproxima de situações que parecem inofensivas, mas carregam armadilhas conhecidas. Ele não remove sua liberdade, ele protege sua escolha, porque liberdade sem proteção vira recaída. Liberdade com vigilância vira amadurecimento. Mudar de caminho também é aprender a lidar com recaídas sem desistir da decisão. Recaída não invalida arrependimento, mas exige correção imediata. O perigo não está em cair, está em justificar a queda, está em transformar o erro em desculpa para abandonar o processo, está em dizer que não adianta tentar. A decisão interior não é frágil porque houve falha, ela se fortalece quando a pessoa se levanta rápido e retorna à postura. Quem decide de verdade não usa a queda como argumento para permanecer no chão. Há um ponto importante que precisa ser compreendido. Deus não espera a perfeição para continuar caminhando com você. Ele espera sinceridade, espera vigilância, espera humildade para corrigir o rumo quando necessário. A decisão interior de mudar de caminho não é um contrato de infalibilidade, é um compromisso de retorno rápido. É dizer, se eu errar, não fico. Se eu tropeçar, levanto. Se eu me confundir, busco direção. O anjo da guarda sustenta exatamente esse movimento. Ele não abandona no erro, mas também não normaliza o erro. Ele conduz de volta à postura. Quando a decisão interior se estabelece, algo muda na forma como você se vê. Você deixa de se enxergar como alguém sempre à beira da queda e começa a se enxergar como alguém em processo de restauração. A identidade se reorganiza.
A fé ganha estrutura. A oração deixa de ser só pedido e passa a ser diálogo. A culpa perde espaço. A esperança ganha corpo, porque mudar de caminho não é só evitar o pecado, é construir uma nova forma de viver. Uma forma mais consciente, mais vigilante, mais alinhada. Talvez você esteja nesse ponto agora. Já reconheceu, já confessou, já recebeu misericórdia. Agora sente que precisa decidir. Não espere sentir vontade todos os dias. Espere sentir responsabilidade. Não espere que o caminho fique fácil de repente. Espere que ele fique possível. Não espere que as tentações desapareçam. Espere que sua resposta a elas seja diferente. A decisão interior não muda o mundo ao redor imediatamente, mas muda quem você é dentro dele. E isso muda tudo. A conversão verdadeira não é um evento isolado, é um processo acompanhado. O anjo da guarda permanece como sentinela dessa decisão. Ele guarda o próximo passo. Ele sustenta a vigilância. Ele protege a postura. E quando a decisão é honrada, o caminho começa a se reorganizar ao redor dela. Mas ainda há algo essencial para que a mudança se complete. Não basta decidir mudar, é preciso aprender a aceitar o perdão plenamente e parar de se punir. Enquanto a alma continua se castigando, ela enfraquece a própria decisão. É sobre isso que precisamos avançar agora. Existe um momento delicado no caminho espiritual em que tudo já foi feito, menos uma coisa essencial: aceitar o perdão. Muitos se arrependem, confessam, mudam de postura, tomam decisões firmes, mas continuam se castigando por dentro. Carregam uma sentença que Deus já retirou. Vivem como réus absolvidos que insistem em permanecer na cela. Esse estado silencioso enfraquece a fé, desgasta a vigilância e abre brechas para novas quedas. Não porque a pessoa queira errar de novo, mas porque ninguém sustenta uma vida nova, vivendo sob uma condenação antiga. Aceitar o perdão não é esquecer o que aconteceu. É parar de usar o erro como chicote. É interromper o ciclo da autopenalização. É confiar que, se Deus disse que perdoa, Ele fala a verdade. Muitos acreditam em Deus, mas não acreditam no perdão de Deus para si mesmos. Essa desconfiança gera um tipo de orgulho invertido. A pessoa acha que precisa sofrer mais para compensar. Mas isso não é humildade. É resistência à graça. Humildade é aceitar que a misericórdia não depende do seu merecimento. Enquanto a alma se pune, ela permanece focada em si mesma, em sua falha, em sua vergonha, em sua dívida imaginária. Quando aceita o perdão, ela desloca o foco para Deus, para o que Ele fez, para o que Ele decidiu, para o que Ele declarou. O perdão aceito liberta a mente da repetição obsessiva do erro, liberta o coração da necessidade de se provar o tempo todo, liberta a fé da insegurança constante de não estar à altura. Não existe crescimento espiritual verdadeiro onde a pessoa continua se tratando como alguém que Deus já rejeitou. O anjo da guarda atua com firmeza nesse ponto, porque a autopenalização é uma forma disfarçada de retorno ao passado. Ela mantém você preso à queda mesmo depois da conversão. O anjo guarda a alma para que a memória do erro não se transforme em identidade novamente. Ele lembra silenciosamente que o perdão não é frágil, não é temporário, não é condicional quando há arrependimento sincero. Ele protege a decisão de seguir em frente. Ele impede que a culpa volte com aparência de zelo espiritual. Aceitar o perdão também exige coragem. Coragem de viver sem o peso que você se acostumou a carregar. Coragem de não se definir mais pelo erro. Coragem de permitir-se experimentar paz sem achar que isso é irresponsabilidade. Muitas pessoas se sentem estranhas quando a culpa começa a ir embora, porque ela esteve presente por tanto tempo que virou uma espécie de companhia. Mas a paz não é inimiga da vigilância. Pelo contrário, um coração em paz vigia melhor do que um coração esmagado. Enquanto você se pune, sua energia espiritual é consumida. Enquanto você aceita o perdão, essa energia é redirecionada para a mudança real, para a construção, para a vigilância saudável, para a perseverança.
Deus não te perdoou para que você voltasse a viver acorrentado. Ele te perdoou para que você pudesse caminhar livre e responsável. Livre da condenação, responsável pela nova postura. Esses dois elementos caminham juntos. Liberdade sem responsabilidade vira descuido. Responsabilidade sem liberdade vira peso insuportável. Talvez este seja o ponto mais difícil de todo o processo. Não confessar, não mudar hábitos, mas parar de se punir, parar de reviver mentalmente a queda, parar de se definir pelo erro, parar de achar que precisa provar algo para Deus. Deus não está esperando sua dor, está esperando sua confiança. O perdão não te infantiliza, te amadurece. Ele não te enfraquece, te estabiliza. Ele não te afasta da vigilância, te prepara para sustentá-la com equilíbrio. Agora diga internamente com honestidade: eu aceito o perdão. Não como desculpa, mas como base. Eu paro de me punir pelo que já foi entregue. Eu não volto à cela da culpa. Eu não uso o passado como identidade. Eu sigo com responsabilidade, mas sem condenação. Essa declaração silenciosa muda o tom da caminhada, porque quem aceita o perdão não anda com medo constante de cair, anda com atenção, com sobriedade, com humildade. Quando a alma para de se punir, algo se reorganiza profundamente. A oração flui, a esperança se fortalece, a vigilância se torna mais lúcida, a fé respira, o coração encontra lugar para crescer. E isso prepara o terreno para o último movimento deste processo, a reconciliação plena, com Deus e consigo mesmo, porque só quem aceita o perdão consegue se reconciliar de verdade. Existe um momento em que o arrependimento já foi feito, a verdade foi dita, a misericórdia foi oferecida e o perdão foi aceito. Ainda assim, algo pode permanecer desalinhado, a forma como você se vê diante de Deus e diante de si mesmo. A reconciliação não é apenas voltar a rezar, frequentar a fé ou retomar práticas espirituais. É permitir que a relação seja restaurada em profundidade. É deixar de se aproximar de Deus como quem pede tolerância e começar a se aproximar como filho que retorna ao lugar de pertencimento. Enquanto isso não acontece, a alma continua se movendo com cautela excessiva, como quem ainda espera ser rejeitado a qualquer momento. Reconciliação não é fingir que nada aconteceu. É aceitar que algo aconteceu, mas não precisa continuar definindo a relação. Deus não vive em estado de suspeita. Ele não observa você esperando a próxima falha para confirmar uma rejeição. Essa imagem não vem do céu, vem da projeção da própria culpa não curada. Quando você se reconcilia com Deus, deixa de rezar com medo e passa a rezar com confiança. Deixa de pedir permissão para existir e passa a agradecer por estar vivo espiritualmente. A reconciliação transforma a oração de defesa em diálogo. Mas a reconciliação também precisa acontecer com você mesmo. Muitos aceitam o perdão de Deus em teoria, mas continuam se tratando como alguém inferior, quebrado, indigno. Mantêm uma distância emocional de si mesmos. Não confiam mais na própria capacidade de decidir bem. Vivem se vigiando com dureza, como se estivessem sempre à beira de errar novamente. Isso não é vigilância saudável, é medo disfarçado de zelo. Reconciliar-se consigo mesmo é aceitar que você está em processo, não em condenação. É permitir-se aprender com a queda sem se reduzir a ela. O anjo da guarda atua como mediador silencioso dessa reconciliação. Ele sustenta a lembrança de quem você é quando você tenta se enxergar apenas pelo que fez. Ele protege a relação para que você não se afaste novamente por insegurança. Ele impede que você crie uma espiritualidade baseada no medo de errar em vez do desejo de permanecer. O anjo guarda a identidade restaurada. Ele vigia para que a paz recém-conquistada não seja sabotada pela autodesconfiança excessiva. Reconciliação verdadeira devolve naturalidade à fé. Você volta a falar com Deus sem ensaiar palavras. Volta a ouvir sem se esconder. Volta a se aproximar sem achar que precisa compensar. A espiritualidade deixa de ser um campo minado e volta a ser lugar de encontro.
A reconciliação também muda a forma como você vive o cotidiano. Decisões passam a ser tomadas com mais clareza. Relações passam a ser filtradas com mais discernimento. O passado deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser uma memória que ensina sem ferir. Reconciliar-se consigo mesmo também significa parar de se comparar com quem nunca caiu ou com quem parece ter se levantado mais rápido. Cada retorno tem seu tempo. Cada processo tem sua profundidade. Comparação rouba a paz e cria culpa onde não deveria existir. Deus não mede sua caminhada com a régua de outra pessoa. Ele olha para a sinceridade do seu coração. E um coração reconciliado não precisa provar nada. Ele apenas caminha. Quando a reconciliação se estabelece, algo importante acontece. A fé deixa de ser reativa e se torna relacional. Você não vive mais reagindo ao medo do erro, mas respondendo ao amor que sustenta. Isso muda a vigilância, muda a perseverança, muda a forma como você lida com tentações. Não é mais a culpa que te impede de cair, é a consciência. Não é mais o medo que te segura, é o vínculo restaurado. A reconciliação cria raízes profundas. Talvez este seja o ponto que faltava para você. Você já voltou, mas ainda não se sentiu em casa. Já pediu perdão, mas ainda não descansou. Já decidiu mudar, mas ainda anda se punindo em silêncio. Hoje, a reconciliação é oferecida como passo final antes da oração central. Não como emoção, mas como alinhamento. Deus não quer você perto e desconfiado. Ele quer você reconciliado e inteiro. A partir daqui, o caminho se torna mais firme. Porque quem está reconciliado não caminha tentando se esconder. Caminha assumindo a própria história, sem permitir que ela governe o futuro. Caminha com humildade, mas sem medo. Caminha com vigilância, mas sem condenação. Caminha com Deus, não atrás dele, nem distante dele, mas ao lado. Agora que a reconciliação foi compreendida, é tempo de colocar tudo isso diante do céu em forma de oração. Uma oração que não nasce da culpa, mas da verdade. Não nasce do medo, mas da confiança. Não nasce da distância, mas do retorno. É para esse momento que tudo conduziu até aqui. Anjo da guarda, eu me coloco diante de Deus com o coração aberto e sem defesas. Não trago justificativas, não trago promessas vazias, não trago explicações ensaiadas. Trago a verdade do que sou agora. Trago o arrependimento que nasceu no silêncio. Trago a consciência que despertou depois da queda. Trago a decisão de não continuar distante. Se houve pecado, eu reconheço. Se houve erro, eu assumo. Se houve afastamento, eu não nego. Mas hoje eu volto. Não por medo do castigo, mas por desejo de reconciliação. Não por vergonha, mas por amor que ainda chama. Anjo da guarda, acompanha este retorno. Guarda meu coração enquanto ele se expõe. Protege minha mente enquanto ela se desprende da culpa que não vem de Deus. Intercede para que a acusação não tenha voz mais alta que a misericórdia. Ajuda-me a não confundir correção com rejeição, nem disciplina com abandono. Sustenta-me quando a memória do erro tentar me definir. Lembra-me quem sou diante de Deus quando eu tentar me reduzir ao que fiz. Coloca limites espirituais onde antes eu me perdi. Fecha os caminhos que me afastam. Abre o caminho da fidelidade silenciosa. Eu entrego agora aquilo que me pesa. Entrego a culpa repetida. Entrego a vergonha que me afastou da oração. Entrego a autopenalização que enfraqueceu minha fé. Entrego o medo de não ser mais aceito. Entrego a desconfiança que me impediu de descansar na misericórdia. Eu não quero mais me punir pelo que já foi entregue. Eu aceito o perdão que Deus oferece. Aceito não como desculpa, mas como base para mudar. Aceito não para esquecer, mas para caminhar diferente. Anjo da guarda, purifica meu coração. Lava aquilo que se contaminou no silêncio. Retira os desejos que me desviam. Fortalece a vontade que enfraqueceu. Organiza meus pensamentos. Alinha minhas intenções. Dá-me clareza para reconhecer tentações antes que elas se tornem escolhas. Dá-me sobriedade para dizer não, quando o caminho antigo tentar me chamar pelo nome.
Guarda minhas decisões quando minhas emoções oscilarem. Sustenta minha vigilância quando o cansaço aparecer. Eu peço que me ajudes a viver reconciliado. Reconciliado com Deus e reconciliado comigo mesmo. Que eu não volte a rezar com medo, mas com confiança. Que eu não volte a caminhar me escondendo, mas assumindo a postura de quem foi restaurado. Que eu não negocie minha fé por alívio momentâneo. Que eu não troque minha paz por antigos hábitos. Que eu não chame de normal aquilo que me afasta da presença de Deus. Anjo da guarda, coloca ordem onde houve confusão. Estabelece limites onde houve excesso. Constrói disciplina onde houve descuido. Coloca luz onde houve sombra. Se houver recaída, levanta-me rápido. Se houver fraqueza, fortalece-me. Se houver dúvida, orienta-me. Se houver silêncio, sustenta-me. Eu não quero uma fé baseada no medo de errar, mas no desejo de permanecer. Não quero uma espiritualidade de culpa, mas de consciência. Não quero uma vida de promessas, mas de fidelidade cotidiana. Eu consagro meus próximos passos, consagro minhas escolhas, consagro meus pensamentos, consagro meus afetos, consagro meus limites, consagro minha vigilância. Que tudo em mim caminhe em coerência com o arrependimento que fiz. Que minha vida confirme o que minha oração declarou. Que meu comportamento sustente o que meu coração decidiu. Que minha fé não seja apenas palavra, mas postura. Anjo da guarda, sela esta oração. Guarda-me no caminho da salvação. Protege-me de mim mesmo quando eu tentar voltar atrás. Sustenta-me na verdade quando o conforto tentar me desviar. Caminha comigo não apenas hoje, mas nos dias comuns, nos momentos silenciosos, nas escolhas que ninguém vê. Que esta oração não termine aqui, mas continue viva na forma como eu vivo. Agora, meu coração está diante de Deus, sem máscaras. Minha culpa foi entregue. Meu arrependimento foi assumido. Minha decisão foi tomada. E eu sigo guardado, purificado e reconciliado. Este é o momento em que tudo o que foi dito deixa de ser apenas palavra e se torna direção espiritual. O selo final não é um encerramento emocional. É uma confirmação interior. É quando o coração entende que não está mais preso ao que foi, mas alinhado ao que começa. Cura não é esquecer o passado. Salvação não é apagar a história. Recomeço não é fingir que nada aconteceu. É permitir que Deus tenha a palavra final sobre aquilo que tentou te definir. É aceitar que o céu não te trouxe até aqui para te acusar, mas para te restaurar. O selo final acontece quando você para de negociar com a culpa. Quando para de revisitar o erro em busca de punição. Quando aceita que a misericórdia não é frágil, nem temporária, nem condicional quando há arrependimento verdadeiro. Salvação não é prêmio para quem nunca caiu. É refúgio para quem decidiu voltar. Cura não é ausência de cicatrizes, é ausência de infecção. Recomeço não é ausência de memória, é ausência de condenação. Quando essas verdades se assentam, algo se estabiliza dentro de você. A fé para de oscilar. A esperança cria raiz. A vigilância se torna serena. O anjo da guarda sela esse processo como quem guarda um território recém-consagrado. Ele não sela para impedir desafios, mas para impedir regressos. Ele não sela para te isolar do mundo, mas para te manter inteiro dentro dele. O selo espiritual é aquilo que impede que o passado volte a exigir espaço. É aquilo que protege sua identidade restaurada quando situações parecidas tentarem te confundir novamente. É aquilo que mantém viva a decisão feita hoje, mesmo quando as emoções não estiverem favoráveis amanhã. Este selo também é um chamado à responsabilidade tranquila. Deus não te salva para que você viva com medo constante de cair. Ele te salva para que você caminhe com consciência. A vigilância que nasce da cura é diferente da vigilância que nasce da culpa. Uma é lúcida, a outra é tensa. Uma observa, a outra se desespera. Uma fortalece, a outra desgasta. O selo final estabelece esse equilíbrio. Você não anda relaxado, mas também não anda acorrentado. Anda atento, mas confiante. Anda consciente, mas em paz.
Agora, declare internamente, com sobriedade e verdade: eu aceito a salvação que me é oferecida. Eu aceito a cura que começou em mim. Eu aceito o recomeço que Deus preparou. Eu não volto para a identidade do erro. Eu não volto para a lógica da culpa. Eu não volto para a distância. Eu não volto para o silêncio que me afastava da oração. Eu sigo em frente com humildade, mas sem medo, com vigilância, mas sem condenação, com memória, mas sem prisão. O selo final também redefine o futuro. Não porque você se tornou incapaz de errar, mas porque se tornou capaz de voltar rápido, capaz de reconhecer limites, capaz de pedir ajuda, capaz de ouvir a direção do anjo da guarda antes de escolher, capaz de discernir o que fortalece e o que enfraquece, capaz de interromper ciclos antes que se repitam, capaz de viver uma espiritualidade adulta, firme e silenciosa. Se em algum momento a dúvida tentar retornar, lembre-se deste selo. Se em algum momento a acusação tentar falar mais alto, lembre-se desta decisão. Se em algum momento o passado tentar cobrar espaço, lembre-se de quem você se tornou aqui. O selo não apaga desafios, mas mantém a direção. Não elimina tentações, mas fortalece respostas. Não promete facilidade, mas garante companhia. Este é o fim da oração, mas não é o fim do processo. É o início de uma nova forma de caminhar. Uma forma mais consciente, mais reconciliada, mais alinhada. Deus não te resgatou para que você viva à margem. Ele te resgatou para que você viva dentro da graça, dentro da verdade, dentro da salvação que se constrói todos os dias. Permaneça, caminhe, vigie, confie. O que foi selado hoje não foi emoção, foi destino espiritual realinhado.